Olá, meus queridos, tudo bom? Espero que esteja tudo bem, na medida do possível, já que estamos vivenciando um momento extremamente diferente para a gente e acreditando sempre com fé e esperança que as coisas venham a melhorar. O contato físico, infelizmente, não está podendo acontecer. Nós estamos em um processo que cada vez mais o isolamento e o distanciamento tem ficado frequente, mas espero que isso seja momentâneo e a gente possa rapidamente voltar para os nossos momentos de aula e os nossos momentos presenciais na faculdade. Mas garantimos para vocês que todos esses momentos eles vão ser positivos, tanto para crescimento quanto para o aprendizado, e o esforço que a gente está tendo também é que garanta que vocês permaneçam com todo o aprendizado e aquilo que foi proposto como programado. Sugiro hoje na aula que vocês peguem o slide e consigam acompanhar o que eu vou falar a respeito da empresa, produção, custos e lucros. A gente já viu antecipadamente que todas as organizações elas buscam a maximização dos lucros, e a maximização dos lucros elas estão sempre associadas ao aumento de receita e a diminuição de custos. Mas a gente vai ver com algumas propostas diferentes ou temas diferentes que a gente ainda não conversou em sala de aula, mas que a gente vai conversar agora e ao final vocês vão poder exercitar, que é o conceito de produto marginal e o conceito de produto médio. Mas se nós formos nos pautarmos inicialmente, nós vamos sempre compreender que a empresa ela está associada à figura de um empresário, de alguém que toma as decisões e que automaticamente elas vão estar associadas aos usos de recursos. De acordo com os objetivos empresariais, eles vão definir quais são os recursos que vão ser utilizados. Sejam eles recursos humanos, sejam recursos físicos, que aí estariam dentro daquilo que a gente chama popularmente de capital. Recursos humanos a gente chama de trabalho. Enfim, mas nessa associação, as empresas elas vão ter que se organizar. E essa organização ele vai buscar utilizar de forma eficiente todos os recursos que vêm para poder garantir a produção em larga escala. Ora, todo empresário maximizador de lucro busca associadamente produzir mais quantidades, porque mais quantidades sendo produzidas, ele faz um esforço comercial, vende mais e há a possibilidade da diminuição dos custos unitários de cada peça e aí uma margem de lucro que ele vai ponderar para se ter dentro da formação do preço de venda. Isso reúne-se então a um elevado ou uma possibilidade de utilização de recursos que se tornem eficientes para aquilo que ele propôs dentro do objetivo empresarial. E supervisionando então todas essas atividades diariamente. O empresário vai estabelecer esses objetivos e vai negociar com os diferentes setores, fatores dela que coordenam as relações no contexto em que se desenvolve. Então, a atividade fundamental de toda empresa é realmente a produção e que vai consistir na utilização desses fatores produtivos, que é o trabalho, os equipamentos e máquinas e todas as instalações que são suficientes para ele produzir uma quantidade específica ou dentro da sua capacidade máxima de produção, dentro do que ele tem de recurso. E se pensar nos inputs, que é a utilização dos recursos de forma a se ter um processamento futuro e gerando um output, que seriam as saídas, o produto final ou o serviço que ele já disponibiliza no mercado. Sempre pensando, obviamente, que tudo isso tem um retorno que a gente chama comumente de feedback. Em economia, o termo capital físico, capital vai significar sempre o capital físico, ou seja, as máquinas e os imóveis que as organizações têm, não necessariamente aquele capital financeiro que a gente associa basicamente. A isso, nessa relação da produção, se tem uma função de produção que vai ser especificada em relação à quantidade de fatores produzidos e utilizados, ou seja, ele vai associar a quantidade de mão de obra que ele tem, de trabalho, ou a quantidade de equipamentos e máquinas que ele também tem, ele vai associar um Q, que é a quantidade produzida, especificada e esperada por ele na produção. Isso, obviamente, levando em consideração alguns pontos que são pautados, como afastamento do trabalhador, sempre tem uma margem relacionada a isso, perdas, avarias, ou dependendo do que está sendo produzido. O afastamento do trabalhador pode ser por questões de saúde do trabalho, pode ser por questões de desligamentos e substituição temporária, o que diminui a produtividade do novo trabalhador dentro do ambiente. E aí isso vai sempre estar especificando uma margem produzida. Então, automaticamente ele vai pensar que todo trabalhador
em seu ritmo constante vai ter que produzir a mesma quantidade de peças ou de produtos que eles vão fazer. A isso a gente chama comumente de meta. Todos nós temos metas e essas metas têm que ser atingidas para o objetivo empresarial. O curto prazo é um período em que, ao longo desse fator de produção, que as empresas vão conseguir ajustar a sua produção, mudando seus fatores variáveis. Os que seriam esses fatores variáveis? Os fatores variáveis dentro da produção, eles são trabalho e matéria-prima. Ora, à medida que eu também decido aumentar a minha produção ou diminuir a minha produção, eu decido a quantidade de matéria-prima que eu vou consumir. Que eu vou que eu vou ter que comprar para poder gerar o meu produto. E assim também como a mão de obra. Eu posso atuar em determinadas áreas ou segmentos que trabalhem com atividades sazonais, em que em algum determinado momento eu preciso ter mais mão de obra do que em outro. E no curto prazo, não se especifica basicamente que os fatores fixos eles gerariam grandes impactos. Então, em curto prazo não, porque normalmente se tem um investimento muito alto, a capacidade, os fatores fixos que seriam equipamentos e máquinas, instalações que se tenha dentro da organização, isso vai se gerar inicialmente um custo mais elevado, mas que no decorrer do tempo e no longo prazo ele vai se contornando em retorno para a organização. Isso quando são plenamente ajustados. E aí a gente vem com um conceito novo, que é o conceito de produto marginal. O que seria então o produto marginal? Você tem a possibilidade de ampliar fatores de produção, sejam eles fixos ou sejam eles variáveis, ou seja, você tem a quantidade de ampliar a mão de obra. Josino, eu tenho 10 trabalhadores, eu consegui contratar mais um, eu acho que é necessário contratar mais um. Então, quando se contrata mais um trabalhador, o pensamento empresarial é que se tenha uma quantidade a mais de produção. Então, assim, se está tendo uma procura muito grande pelo produto ou pelo serviço, e eu precisei contratar alguém para poder suprir a essa demanda. Ou seja, se eu pensar que cada trabalhador produz 10 e eu tenho 10 trabalhadores, ao final eu tenho 100 produtos finalizados. Mas se eu contratei mais um funcionário, é porque possivelmente eu tenho uma capacidade produtiva para produzir 110. Então, as organizações elas vão observar se há necessidade da contratação de mudanças desses fatores variáveis ou fixos, e aí vai se ter um conceito, que é o conceito de produto marginal. E esse conceito de produto marginal ele vai observar o quê? Por exemplo, no conceito básico produto marginal do trabalho, por exemplo. Eu contratei mais um trabalhador. Isso implica dizer um aumento na quantidade de produção quando eu aumentei uma quantidade de trabalhador. Mas eu posso ter também uma quantidade a mais de equipamento. Se eu tenho uma quantidade a mais de equipamento, então eu tenho a possibilidade realmente de ter uma quantidade a mais de produção. Então, todas as vezes que a minha produção aumentar mediante ao incremento de uma quantidade a mais de um recurso, de um fator de produção fixo ou variável, eu tenho o que nós chamamos de produto marginal. Certo? Então, na nossa equação, a gente trabalha basicamente da seguinte forma. O meu produto marginal nada mais é do que a variação do produto total, ou seja, a quantidade produzida, dividida pela variação dos fatores de produção que eu tenho. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o fator de produção variável, que é o trabalho, que o L vem da palavra labor, laborar, trabalho. Então, a variação do produto total dividido pela variação do trabalho. A variação da quantidade produzida dividido pela variação de trabalho. A gente já viu em conceitos anteriores o conceito relacionado à variação. O que seria a variação, então, nessa perspectiva? Eu tenho, então, que a minha variação do produto total ou da minha quantidade produzida é o produto total final menos o produto total inicial. Se eu estou dizendo que produto marginal é a quantidade produzida a mais, à medida que eu aumento uma quantidade de trabalhador, a gente vai sempre ter a relação de
Vamos entender, eu tenho um trabalhador e passo a ter 2. Então, a minha relação de produto total e final vai ser 2 menos quando eu tinha um trabalhador. E aqui eu tenho a variação do trabalho, que é o trabalho final menos o trabalho inicial. Isso aqui, obviamente, dentro da equação, é uma divisão. Certo? E aí, como é que a gente pode pensar, então? Dentro do conteúdo de vocês, dentro desse material da apostila, vocês vão ver um quadro, que é o produto total, marginal e médio do trabalho. Eu vou já falar sobre o produto médio. Mas aí o que a gente pode pensar quando se trata da quantidade produzida? Vamos pensar basicamente nessas 3 colunas. Aqui está um pouquinho mal feito, mas eu prometo que vou melhorar. Então, eu já associei que eu tenho essa quantidade de trabalhos, que aqui na planilha, na tarefa de vocês tem até 10. Eu tenho, mas eu estou utilizando até 4. Eu tenho um produto total, que se eu tiver 0 trabalhadores, obviamente eu não produzo nada. Se eu tiver um trabalhador, eu tenho 55 quantidades produzidas. Se eu tiver 2 trabalhadores, eu tenho 142 quantidades produzidas. Se eu tiver 3 trabalhadores, 250 produzidas. Se eu tiver 4 trabalhadores, 381 quantidades produzidas. Josina, então como é que eu vou calcular o produto marginal? O produto marginal é a variação do produto total, ou o meu Q, que é a quantidade produzida, dividido pela variação do trabalho, que é a variável que nós estamos utilizando nesse exemplo. Podia ser uma máquina. Mas se eu estou falando de trabalho, então, quando eu decidi ter um trabalhador, eu produzia 55. Mas aí eu vi que eu tinha possibilidade de contratar mais uma pessoa. Se eu tinha necessidade de contratar mais uma pessoa, eu passei a ter 2 trabalhadores. Quando eu passei a ter 2 trabalhadores, eu tive 142 de produção. E aí vem o que a gente calcula como produto marginal. O produto marginal, então, é quando o empresário decide ampliar o seu fator de produção e qual seria esse ganho. Então, eu tenho que o meu produto marginal, quando ele não produzia nada, para eu vou ter, então, que o meu produto marginal vai ser 55 menos 55, meu produto total final, menos meu produto total inicial, dividido pela quantidade de trabalho final, menos a quantidade de trabalho inicial. O meu produto total, quando eu decidir contratar mais um trabalhador, ou seja, eu sair de um trabalhador para 2, vai ser o quê? O meu produto total, 142, menos o meu produto total inicial, 55, porque eu já produzia 55 quando eu tinha um trabalhador, dividido por 2 trabalhadores, menos um trabalhador. Quando o empresário decide, então, contratar mais um trabalhador, o terceiro trabalhador, ele vai fazer o quê? O meu produto total vai ser 250, menos o meu produto total inicial, 142, dividido por 3 trabalhadores, menos um trabalhador. Josina, eu poderia simplesmente sair do 0 para 3 trabalhadores, não é isso? No conceito de produto marginal, a gente vai sempre utilizar que, no conceito básico do produto marginal, que é o ganho que se tem de produção à medida que eu aumento um fator de produção. Então, vai ser sempre 1 a 1. Outro aspecto, dá para notar que o nosso denominador, ele é sempre 1. Então, de forma muito simples, a gente pode simplesmente calcular 55 menos 0, 55. 142 menos 55, já que o denominador aqui vai ser 1, né? 2 menos 1, 87. 250 menos 142, 108. E assim sucessivamente. Mas eu também tenho a relação do conceito de produto médio. O que seria o produto médio? No caso, eu estou pensando já nas relações de quanto cada trabalhador vai ter que produzir. Se eu tenho uma capacidade produtiva de 300 peças dias e eu tenho 10 funcionários, eu tenho que saber que cada funcionário vai ter que produzir 30 peças para atingir as 300 peças. É claro que essa uniformidade não existe na prática. Eu vou ter funcionários que podem produzir 35 e posso ter funcionários que produzam 22, 25. Mas a compensação ela vai sempre existir.
mas eu vou ter que sempre estabelecer uma relação de meta para que esses trabalhadores eles produzam a mesma quantidade. Então, o meu produto médio, ele vai ser o quê? O meu produto total, ou seja, a minha quantidade produzida, dividido pela quantidade do fator de produção que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o trabalho. Então, enquanto em média cada trabalhador vai produzir. E aí não é muito difícil. Nessa equação, nesse quadro que vocês têm também no material de vocês, vocês vão ter produto total dividido pela quantidade de trabalho. Então, 0 por 0, 55 dividido por 1, 55, 142 dividido por 2, 71, 250 dividido por 3, 83 e 33. Então, assim, você vai ter a possibilidade de enxergar a quantidade de produção que você tem mediante a quantidade de trabalhadores que devem produzir em média. Essa análise ela é importante porque você vai fazer uma associação. Por exemplo, vamos entender que o teu nível de produção ele acaba diminuindo. Então, sim, vai ter necessidade realmente da permanência desse trabalhador? Aqui você tem 131 de produção a mais, quando você contratou a mais. Mas vamos entender que em algum momento aqui você ganhou apenas 30 quantidade de produção. E que a tua produção média aqui, ela também vai diminuir com o que você tinha de recurso necessário anterior, de recurso utilizado, de fator de produção de trabalho anterior. Vai ser necessário permanecer com esse trabalhador? Essa é a posição do gestor e do empresário que ele vai enxergar. É claro que não se deseja em nenhum aspecto, nenhum momento em que se tenham trabalhadores ociosos ou trabalhadores sobrecarregados, mas que o estabelecimento das metas elas vão ser necessárias dentro do processo gerencial para que não se tenha perdas dentro das organizações, para que não se amplie os custos. Ok? Gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que seja um momento diferenciado e um momento que a gente consiga também fazer alguma interação. Sempre vou estar à disposição para que vocês dialoguem e busquem qualquer tipo de questionamento ou algo que seja importante para que a gente consiga passar por esse momento cada vez melhor. Estou à disposição. Deixo aqui o meu abraço online para cada um de vocês e espero que a gente consiga também internalizar e passar por esse momento, já que nós estamos entrando num processo de recessão. Vou colocar uma atividade para que vocês consigam exercitar, uma atividade bem simples. Vocês me retornem qualquer dúvida, também deixarei aberto o fórum para que vocês participem. Espero que na próxima aula a gente consiga trabalhar também de forma online e virtual. E espero também quero fazer um vídeo também para que eu coloque um pouco do cenário econômico do que está acontecendo e das perspectivas que possam acontecer no futuro. Um abraço, gente. Beijão.